Tenho 14 anos, aí a minha mãe me botou aqui desde 6 anos. Aí me deixa aqui até hoje. 8 anos eu já estou aqui. Aí vem cada pessoas, gosta de mim, quer me adotar, mas minha mãe não deixa eu ser adotada. Mas aí eu fico com uma angústia no peito e fico às vezes no canto chorando, porque minha mãe me deixou aqui desde de 6 anos. Aí não dá para entender porque eu não posso responder por mim mesmo. Se fosse no caso de adoção, por exemplo, uma pessoa quisesse adotar ela e fosse pedir autorização para a mãe dela querer adotar, por exemplo, assim, a mãe dela não ia deixar. Porque a mãe dela, ela deixa ela aqui há muito tempo, porque 8 anos para mim é muito tempo. E mesmo assim, se aparecer uma pessoa na hora assim para querer adotar ela não vai deixar, porque ela é orgulhosa. É como se fosse dela, como se ela estivesse distante, mas ainda fosse dela. Eu sei que ela é mãe, ela pariu, mas, por exemplo, o fato de ela não estar cuidando, eu sei que mãe é aquela que cria, não é só aquela que pare. Mesmo ela estando longe e parecer qualquer pessoa assim para querer adotar, ela não vai deixar. Porque se você estivesse no meu lugar, porque a mãe dela, uma vez aí veio para buscar ela, a mãe dela tenta ganhar ela com presente, mas nem toda pessoa ganha uma pessoa com presente. Tem que demonstrar o carinho. Se a mãe dela fosse mãe mesmo, para querer cuidar dela, ela não ia botar ela aqui. Ela ia ser mãe, ela iria fazer o papel de mãe, sabe? Ela iria estar com ela desde pequenininha até agora. Mas como ela não demonstrou isso, acabou o amor dela pela mãe dela, porque ela disse que ela não ama mais a mãe dela. Por exemplo, assim, ela poderia amar se ela tivesse com a mãe dela, mas agora ela não ama mais. Porque ela fez uma coisa que até aconteceria comigo também, de eu não amar mais minha mãe. Eu também não amo minha mãe, por o fato de ela escolher uma outra profissão do que de ficar comigo. Tem muitas pessoas que gostam dela e que cuidam dela como se fosse mãe. Então, ela passa a desejar essa pessoa como mãe do que a própria mãe dela. A adoção, assim, eu acho que é bom, né? Porque a gente precisa ter uma família, né? Acho que é uma oportunidade para criança, né? Porque... Tanto para criança como adolescente também, tá? para adolescente também. Todo para... Não, mas eu acho bem legal, assim, eu acho até um egoísmo da família que coloca o filho na instituição e depois não permite que ele seja adotado. Não dá um amparo, não dá um suporte, né? Não fica com a criança, mas também não quer que ela fique com ninguém. Eu acho isso absurdo. Porque eu acho que é muito ruim da parte da família, não? E eu acho que uma família... E a criança é que sofre com isso, né? Porque, ela não tem oportunidade. E, o casal que quer adotar, ele pode dar uma condição muito melhor do que a própria família, né, não? Pode dar uma, estrutura familiar, aquela coisa de pai, mãe, educação, que todo mundo hoje em dia os valores estão muito perdidos, porque as crianças não estão tendo aquela coisa de pai, mãe, assim, aí nasce. Encerra por hoje, direto da casa lá, meninas, amas, Niterói, para quintal de casa de Ana. Cheesy! Acabou! Meu nome é Miriam Ribas Cid Loureiro, eu nasci em 15/8/1968 no Paraná, em Curitiba. Eu fui adotada mais ou menos com 1 mês de vida. Meus pais já tinham um irmão adotivo, Marcelo, que foi adotado em 66, que é 2 anos mais velho que eu. Sempre foi um assunto tratado com naturalidade desde que eu era pequena e eu tomei consciência da situação de adotada mais ou menos com os 5 anos de idade. Minha infância foi feliz, eu era uma criança muito alegre e muito levada. E minha adolescência foi um pouco mais complicada, eu era uma criança mais rebelde, mas eu acho assim que de uma forma geral foi
normal em relação a qualquer outra família. Eu tenho 2 filhos, um com 17 anos, que nasceu quando eu tinha 19 anos. O Pedro, eu acho que com a vinda dele, a minha visão de maternidade aumentou muito, até por eu me colocar um pouco no lugar dos meus pais. E durante a vida inteira eu tive contato com a pessoa que possibilitou essa adoção, que é a tia Paula, que tem um movimento, tinha, né, um movimento de adoção, uma casa para apoio de mãe solteira, creche, escola em Curitiba. E eu tenho uma filha de 2 anos que se chama Paula por causa dela, não é por causa do meu marido, que é Paulo também. Todo mundo acha que é por causa dele, mas não é. Eu sou funcionária pública, concursada, e há 3 anos eu trabalho na Seja. Meu pai recebeu um convite, né, quando ele ainda era desembargador, não tinha ainda se aposentado, e para assumir a Seja eu vim com ele. No início eu comecei a trabalhar na Comissão Estadual Judiciária de Adoção junto com assistente social, fazendo um trabalho nos abrigos, né, de identificar as crianças disponíveis para adoção internacional, tirar foto, documentos. E há 1 ano eu assumi como secretária executiva da Seja. Esse momento para mim foi muito importante porque eu acho que eu sempre tive uma vida igual a de todo mundo, né? Eu fui adotada muito pequena e na medida que eu comecei a trabalhar com adoção, eu comecei a ver realmente a situação do abandono das nossas crianças. E isso me fez refletir que eu poderia ter passado por um sofrimento maior que eu não passei, porque eu fui adotada pequenininha. Então é um trabalho que me traz assim uma possibilidade de resgate, né, uma possibilidade de dar a essas crianças uma família como eu tive, né, e de reescrever a história de uma forma mais global, né, que eu acho que toda criança tem direito a uma família. O ambiente para a criança crescer naturalmente é esse. E eu me sinto muito realizada com isso, acho muito importante a pessoa conhecer a sua história, né, saber a sua verdade como identificação pessoal, né, por pior que seja, você sempre ter os seus familiares do seu lado, né? Hoje eu tenho meus pais, trabalho com meu pai, que me ajuda nesse trabalho, que é em alguns momentos muito difícil, mas que o retorno é maravilhoso. E eu acho que o mais importante é essa questão familiar, né, dos meus filhos se darem muito bem com os avós, deles crescerem nesse ambiente familiar, em qualquer momento a gente saber que tem um pai e uma mãe para solicitar. No nascimento do meu primeiro filho, quem me acompanhou na hora do parto foi minha mãe. E eu acho que o mais importante é essa união, tanto nos momentos mais importantes, né, a gente está junto da família, como nas festas, nas dificuldades, ter esse porto seguro.